escrever coisas que fossem belas, memoráveis, ricas de significado e inesgotáveis de conteúdo. E tanto é assim que os poemas dos gregos de 3.000, 4.000 anos atrás, você traduz para o português hoje, pô, que coisa legal. Como é que o cara 3.000 anos atrás teve essa ideia e escreveu uma coisa tão bonita? Essa poiesis que eles faziam e que tinham como o ideal, aquela coisa bem dos gregos, né? A maneira ideal de fazer as coisas, ela foi se espalhando ao longo do tempo, e quando chegou aqui numa sociedade como a nossa, século XX e tudo mais, você tem utilizações variadas da palavra. Uma dessas utilizações é você escrever livros, como a gente faz, publicar os livros por escrito, para que o leitor leve para casa, sente uma poltrona, abra o livro e fique sozinho e em silêncio, lendo aqueles poemas. Aí a gente diz que isso é poesia. E que os versos que o outro sujeito fez para serem cantados em público, junto com uma melodia, um ritmo, etc., que isso não é poesia. Eu discordo. Porque tanto o poema do livro, quanto a letra da música, quando são bem feitas, quando é uma grande letra de um grande letrista, ou um grande poema de um grande poeta, eles estão aspirando a ser alguma coisa dessa poiesis que os gregos falavam. Eles querem ser um mecanismo de palavras para despertar a emoção do leitor. Isso é uma expressão, se eu não me engano, de Paul Valéry. Ele dizia: o poema Le poème c'est une machine à émouvoir. É uma máquina de emocionar. E isso é uma coisa bem do poeta moderno do século XX, porque ele diz que o poema é uma máquina. Já é para ele João Cabral um negócio desse. O poema é uma máquina, mas é uma máquina feita para emocionar. É uma máquina feita para, na hora que aquelas palavras vão sendo lidas pelos olhos do leitor, despertam associações de ideias lá em cima, e essa associação de ideias lá em cima, na cabeça dele, provoca uma emoção. Ora, se isso pode ser feito com palavras escritas numa folha de papel, por que não pode ser feito com palavras cantadas numa canção? Para mim pode. E no momento que essas palavras cantadas, essas palavras escritas, despertam essa sensação da coisa bem dita, a coisa bem pensada, da coisa bem expressa através de palavras, tanto a letra de música quanto o poema de livro chegam naquela poiesis, naquela criação verbal, aquele artesanato verbal que os gregos buscavam. É independente se uma é falada e se outra é escrita. O que há, muitas vezes, o que há especificamente no Brasil, é uma coisa arraigada que tem na nossa cultura, que é o desprezo do brasileiro alfabetizado pelo brasileiro analfabeto e tudo que lhe é correlato, inclusive as suas formas informais de cultura, suas maneiras informais de produzir cultura. O cordel, a cantoria, o coco de embolada, os repentes, todas essas coisas. Então, o alfabetizado diz que isso é coisa de matuto, isso é coisa de gente que não sabe ler. Uma prova que não sabe ler é que ele canta. Se ele soubesse ler e escrever, ele fazia um livro. E nem o cordel adianta, porque a gente sabe também que o cordel é para ser lido em voz alta, e o cordel ideal não é para ser fruído com os olhos na página, é para ser fruído pelos ouvidos diante de alguém que lê e recita. A experiência ideal do cordel é essa, é ouvir alguém que lê bem, lê os versos para a gente. Então, a cultura oral brasileira tem um desprezo, a cultura escrita tem um desprezo muito grande pela cultura oral brasileira, e as duas são legítimas. As duas são igualmente legítimas, e nas duas, elas são tão legítimas que nas duas, tanto você tem do máximo de boa qualidade, ao máximo de má qualidade. Tanto nos poemas. Então, muitas vezes, os caras vêm dizer assim: meu pai era muito engraçado, meu pai, Nilo Tavares, que era poeta também, fazia sonetos, que eu considero muito bem feitos, e meu pai era muito gozador. Então a gente estava em casa, estava com o rádio ligado, tocando uma música qualquer, aí aqueles refrões: lá, 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 ya, lá, ya, lá, ya, lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, lá, ya, lá, 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 ya, lá, ya, lá, ya. Aí baixa o volume do rádio dizendo: rapaz, o cara deve ter passado uma noite em claro para ter a ideia de dizer uma coisa tão profunda. Lá, 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 ya, lá, ya, lá, ya. Não contente com isso, lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, de novo, e ainda para reforçar, lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Isso é uma sumidade. O sujeito faz uma letra dessa, é uma sumidade. Então ele tinha ódio dessas músicas,
porque ele era parnasiano. Meu pai era um sonetista formado na escola de Guimarães Prado, Passos e Olavo Bilac e esses outros. Ele gostava do soneto bem trabalhado. É que um negócio de lá é alto. Agora, para cada letra de música vagabunda que você me mostrar, que não tem poesia nenhuma, eu lhe mostro um poema publicado em livro por alguém que também é um poema vagabundo que não tem poesia nenhuma. Você é editor de caderno cultural e tem uma longa experiência de ler os mais variados tipos de livros, e você vê que não é por simples fato de ser poema de livro que dá para dar poeta. Em qualquer poema de livro você vai desde, e não, nem todo mundo me comparando, aqui é o João Cabral e os outros, mas de começar um concurso literário, você já deve ter sido jurado de concurso literário, como já fui também. Então você chega lá e você tem 40 livros de poesia, um pseudônimo, você não sabe quem escreveu aquilo. E muitas vezes desses 40 livros, eu digo aqui tem 5 livros que valem a pena ser publicados, mas são livros muito bons.